agora, só agradeça. Agradeça por você estar aqui. Agradeça pelo calor. Agradeça pela vida. Se você está sentindo calor é porque você está vivo. Se você tivesse morto, você estava gelado. Você sente calor, você está aqui e não importa, tudo isso vai passar. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Agradeça porque você tem esperança de uma terra regenerada, de um novo céu. Obrigado pela esperança, pela vida. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque mais uma semana começa. Uma semana terminou, Senhor, e outra está começando. Nós já estamos no mês de outubro de 2020. Ó Deus, nós estamos iniciando mais um mês. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus: esse mês de outubro é um mês do sobrenatural de Deus na sua vida. Já agradeça a Deus porque as portas já estão abertas. Ele já preparou esse mês de outubro para você. Oh Espírito Santo, bendito, bendito é o teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado porque o Senhor vai além das nossas expectativas. Fala comigo essa manhã, Senhor. Fala com os meus irmãos, abre as escrituras para nós. Leva-nos além da letra. Nós queremos, Senhor, daquele pão que vem do céu, que sai da tua boca. Nós recebemos com alegria e não queremos apenas ser ouvintes, mas crer e praticar aquilo que recebemos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se assente, por favor. Muito bom dia a todos. Muito bom ter vocês aqui. Estava com uma saudade danada porque já faz 2 semanas, né, que eu não venho aqui. No fim de semana eu fui pregar lá em Viema, no Mato Grosso do Sul. Depois eu tirei uma semana com a minha família. E a gente fica nessa expectativa de voltar, de ver vocês. Ontem nós tivemos aqui 2 cultos preciosos e estamos agora com vocês. Queria compartilhar um testemunho para fortalecer sua fé. Essa semana que passou agora, eu fui lá num assentamento em Murutinga do Sul, lá nas nossas células, no Rafael. E depois eu fui aqui em Castilho, porque eu estava muito preocupado com todo o incidente do grande incêndio que chegou bem próximo da cidade de Castilho. Começou lá em Itapura e o fogo veio lambendo e nada conseguia. Você imagina, mais de 1.500 alqueires de terra virou cinza. Um prejuízo inimaginável. Mas muitos bois, vacas, muitos animais morreram e casas, galpões, tratores, um negócio absurdo, incontrolável. E eu estava preocupado e eu fui lá em Castilho porque nós temos uma família da nossa igreja, o Adilson e a Rose, eles estavam aqui ontem e se você quiser assistir, eles testemunharam o que eu vou dizer para vocês. O Adilson e a Rose, eles são pessoas muito simples, da roça. Mas eles abriram a porta da casa deles. É uma casa muito simples, porque é um assentamento de sem terra. Então é um lugar muito precário, muito simples mesmo. E eles abriram a porta da casinha deles para ter uma célula. E eles são muito empenhados, sabe? Eles têm cartazes, assim, eles são um casal, uma família muito linda. E eles trabalham por dia na roça. E eles lutaram e compraram uma pequena caixa de som. Porque eles queriam fazer uma célula assim, mas com um somzinho, entendeu? Sabe aquele coração assim? Então eles compraram a prestação, uma caixa de som, para fazer a célula. Bom, deixa eu te contar a história inteira. E aí vem o incêndio, mas antes de vir esse incêndio, o Adilson, ele estava parado sem trabalho. Ele foi ajudar um pessoal dos sítios vizinhos a colher coloral, que a gente chama de urucum. Mas o cara não tinha dinheiro para pagar ele. Então o cara disse assim: Adilson, eu não tenho condições de te pagar em dinheiro. Eu vou te pagar em urucum. A gente colhe e na hora que vender eu te pago.
Então eles escolheram o urucum, que agora, graças a Deus, está com um preço muito bom. Voltou novamente a subir. E o que eles fizeram? Eles construíram um paiol, um barraco de lona preta, para guardar o urucum. E guardaram tudo lá, o urucum seco. Fizeram um barraco de lona para proteger, deixaram lá. E o Adilson escolhendo, trabalhando. E o Adilson foi embora. Veio fogo. Quando veio o fogo vem lambendo e o vento trazendo. E quando eles viram, ligaram para a gente, ligaram pedindo oração. Pastor, o fogo está vindo. Daninho, ora. A gente não sabe o que fazer. E os animais correndo de um lado. Eles não tinham o que fazer. O que eles fizeram? Pegaram a caixinha de som. Viraram a caixinha de som para o lado do fogo. E os dois se ajoelharam e começaram a cantar, dizendo: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode segurar esse fogo. Mas também se o Senhor não quiser, não tem problema. Nós vamos continuar te adorando aqui. Porque com fogo ou sem fogo, nós vamos te adorar. Irmão, você pode ir lá. Eu fui quinta-feira. O fogo Yux, chegou até na cerca do sítio deles. São 5 alqueires de terra. Seco, irmãos, está tudo seco. É palha, porque não chove, faz muito tempo que não chove. O fogo chegou até na cerca. A Rose disse que vinha como se fosse aquelas labaredas, umas línguas de fogo. E o fogo chegava na cerca e alguma coisa segurava. Irmãos, não queimou um palmo da terra deles. Não queimou uma moita de capim deles. Diga aleluia. A Ele a glória. Agora, segura. Passou o incêndio, passou tudo isso. O Adilson preocupado foi no sítio do vizinho, que ele tinha colhido o urucum, o coloral. Quando chegou lá, estava tudo destruído. Pegou fogo na casa do cara. Queimou mangueira, queimou cerca, queimou tudo, tudo preto. E o Adilson foi lá, a família desolada. E eles começaram a andar. E quando eles chegaram, irmãos, no paiol, no barraco de lona preta, em volta de todo o barraco de lona preta, o fogo não conseguiu pegar. Quando eles abriram a lona preta, o Adilson tinha esquecido uma brusa lá dentro. E quando aquele homem olhou o urucum e a blusa do Adilson dentro do barraco, tudo queimado em volta, e o barraco não derreteu a lona, não pegou fogo, o cara caiu de joelho e disse assim: foi o teu Deus, Adilson. O teu Deus não deixou o barraco pegar fogo. Eu estou falando isso, irmão, sabe por quê? Porque a Bíblia, Atos dos Apóstolos, continua sendo escrita. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Deus permite esses milagres na nossa vida. Deus permite esses sinais para mostrar que quando você confia, que quando você entrega o teu caminho ao Senhor e você confia, o mais Ele vai fazer. Glória a Deus. Então eu queria muito que você... Pode aplaudir o Senhor? Queria fazer um pedido para você. Não murmure, não reclame. Sabe, a gente reclama às vezes do calor, reclama de tudo. E você só sente calor porque você está vivo. Eu estava agora em Bonita semana passada e eu estava com 2 médicos. Um casal de médicos lá de Campo Grande. Ele é médico e a mulher também é médica. E estava um calor lascado. E ele estava tão feliz assim, dando risada. E a gente começou a bater papo, fiz amizade. Comecei a falar de Jesus para ele, para ela. E eles estavam muito abertos. Esse homem, ele disse assim para mim: rapaz, eu nunca fiquei tão feliz de sentir calor. Eu falei: você está brincando? Ele disse: eu passei 16 dias na UTI. Passei 16 dias com Covid. Ele falou: sou médico.
A minha mulher pegou Covid e eu peguei Covid. Nós dois ficamos na UTI ao mesmo tempo. Não dava para um cuidar do outro. Ele disse: na UTI, a temperatura da UTI é 18 graus. É um frio da gota. E ele disse: eu tive febre de 41 graus. E ele disse: eu estava entubado. E eu sentia tanto frio. Eu queria pedir para alguém colocar um cobertor em mim, mas eu não conseguia falar. Ele disse: quando Deus me tirou daquela UTI, que eu sobrevivi, quando eu senti um calorzinho, eu disse: graças a Deus. Ele diz: eu não sinto saudade nenhum do frio da UTI. Então às vezes a gente reclama dos 40 graus. É melhor você sentir 40 graus aqui do que 18 graus dentro de uma UTI. Sabe, então a gente tem que aprender, não importa, a gente tem que agradecer a Deus, tem que aprender a ser grato a Deus pelas coisas que Ele nos dá. Joia, deixa eu trabalhar com vocês um texto. Eu vou trabalhar com vocês hoje sobre o poder do nome. O poder do nome, porque o nome, irmãos, o nome é mais do que um conjunto de letras. Às vezes a gente não para pensar no poder de um nome. Porque quando você fala Jetro, Jetro não são apenas 5 letras. Jetro sou eu. O meu nome me carrega. Quando eu compro algo, eu coloco no meu nome. Quando você fala Jetro, você está falando pastor Jetro. Você está falando de um ministério, de uma história. É mais do que um nome. Quando a gente diz assim: eu repreendo essa doença no nome de Jesus, não são letras, é o poder que tem numa pessoa. Porque o nome tem um poder, o nome carrega uma pessoa, o nome fala de uma história, o nome fala de uma autoridade, o nome fala daquilo que você tem, daquilo que você carrega. E o nome é tão importante que Apocalipse 2,17 é o nosso primeiro texto. Apocalipse 2,17 diz que quando nós chegarmos no céu, Deus vai entregar uma pedra branca para você e para mim, com um novo nome. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Apocalipse 2,17, olha que texto. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso aqui é conversa para a igreja. Isso aqui é conversa para quem escuta o Espírito Santo. Isso não é conversa para qualquer um, é conversa para a igreja. É Jesus conversando com você, comigo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome. Diga comigo, um novo nome. Com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Agora vamos para o capítulo 3, versículo 11 e 12. Porque além desse novo nome, você vai receber 3 nomes, que são sobrenomes, que vão ser acoplados no seu nome, em você. Apocalipse 3,11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele, em você, em mim, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Então nós vamos trabalhar isso, sobre o nome, o poder do nome. Eu queria rapidamente ver com você. Existem personagens da Bíblia, homens e mulheres, que tiveram o privilégio de terem o nome escolhidos por Deus. Que não foi o pai e a mãe que escolheu,
que foi o próprio Deus que escolheu. O primeiro deles, logicamente, foi Adão. Quem deu o nome para Adão foi o próprio Deus. Mas Deus também escolheu o nome dos 2 filhos de Abraão. Ele escolheu primeiro o nome de Ismael, porque a escrava Agar engravidou, e Deus disse para ela colocar esse nome, Ismael. Ismael significa Deus ouve. Olha que nome lindo, Ismael, Deus ouve, Deus escuta. Vamos ler isso. Gênesis 16, 11. Gênesis 16, 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E aí Deus também dá agora o nome do outro filho de Abraão com Sara, que é o Isaque. Vamos ler? Agora é o capítulo 17, Gênesis 17, 19. Gênesis 17, 19. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Então quem escolheu o nome de Isaque e quem escolheu o nome de Ismael foi o próprio Deus. Mas Deus também escolheu o nome de um filho do profeta Isaías. Isaías 8, 3 e 4. É um nome interessante e um nome que eu acho difícil alguém colocar numa criança hoje. Então deitei-me com a profetisa, minha mulher é o profeta Isaías, e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: dê-lhe o nome de... Caetano, me ajuda por favor, como que é mesmo o nome do rapaz? Maher Shalal Hashbaz. Legal de falar, né? Maher Shalal Hashbaz, que significa destruição rápida, pilhagem repentina. Deus estava usando o nome do filho do profeta Isaías para declarar destruição a uma nação. É um significado profético. O profeta Oséias teve 2 filhos e uma filha, com uma mulher chamada Gomer. Oséias capítulo 1, versículo 4, 6 e 9. O primeiro filho do profeta Oséias, Deus diz assim: coloca o nome de Jezreel. Aí ele tem uma filha mulher, e Deus diz assim: coloque o nome de Lohuama. Aí depois tem outro filho, e Deus diz: coloca o nome de Loami. Porque os filhos do profeta Oséias eram um sinal profético contra a nação de Israel. Vocês não serão mais meu povo, vocês não serão mais amados, vocês vão para o cativeiro. Então Deus, Ele está dizendo que o nome é mais do que simplesmente um conjunto de letras. O nome aponta um destino, o nome aponta uma situação, o nome carrega um peso. Olha só, quando o anjo visita o sacerdote Zacarias, marido de Isabel, prima de Maria, Deus escolhe o nome. E o nome do filho de Zacarias e de Isabel anuncia um novo tempo na história da humanidade, que é o tempo da graça. Porque João, olha que coisa linda, João significa Deus é gracioso. João vem preparando o caminho para Jesus, que traz agora o tempo da graça, quebrando o poder da lei, rompendo o poder da lei. Vamos ler Lucas 1:13. Não sei se alguém chama João aqui, mas é maravilhoso. Esse nome não foi escolhido por homens,
João foi o nome escolhido por Deus. Mas o anjo disse a Zacarias: não temas, porque tua oração foi ouvida. Tua mulher dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E vocês também sabem, Mateus 1:21, o anjo visita Maria, depois visita José, e Deus dá o nome para o seu filho nessa terra. Vamos ler? Mateus 1:21, e lhe dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome é tão importante que só de falar de nome você vai lembrando de pessoas na Bíblia que Deus mudou o nome. Por que Deus mudou o nome? Porque Deus estava mudando a história, Deus estava mudando o destino. Quando Deus visita Abrão, a mulher dele é estéril, e Deus promete a Abrão, dizendo: Abrão, você vai ser pai de multidões. Abrão, você vai ser pai de uma nação. De você vai sair reinos, de você vai sair reis. Mas os anos vão passando, a Sara não engravida, Abraão está ficando velho. De repente a Sara acaba a menstruação dela, ela não ovula mais, não tem mais esperança. E Deus chega para Abrão e diz: Abrão, eu estou mudando o teu nome. Você não vai se chamar mais Abrão, você vai se chamar Abraão. O nome Abrão significa pai excelente. Quando Deus muda para Abraão, Abraão significa pai de multidões. Antes de Sara gerar Isaac, Deus muda o nome de Abraão. Deus diz: eu estou dando uma outra identidade, eu estou abrindo um outro futuro, eu estou mudando a tua sorte, porque o teu nome está sendo mudado. E o nome fala de um destino, irmãos. A Bíblia diz que Deus mudou o nome de Sarai para Sara, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Por que Deus mudou o nome de Jacó? Porque Jacó significa mentiroso. Por que a gente não coloca o nome dos filhos da gente de Jacó? Porque é horrível. Como é que você chama? Eu me chamo mentiroso. Eu sou um enganador, eu sou um usurpador. E quando Deus visita Jacó, quando Deus encontra com Jacó, e Jacó luta com Deus no Val de Jaboque, Deus diz: você não se chamará mais Jacó. Você não vai terminar a tua vida como um mentiroso. Você não vai terminar a tua vida como um enganador. Eu estou mudando o teu nome para Israel, porque você lutou com Deus e com os homens, e você prevaleceu. Eu estou levantando uma nação, eu estou te dando dignidade, eu estou te tocando, eu estou alterando a tua história. Eu não sei se tem alguém que entende o que eu estou pregando, mas alguns de nós aqui, às vezes por causa da vida, por causa da família, a gente carrega o nome, sabe? Quando o filho carrega o nome por causa do pai, porque o pai foi um bêbado, porque o pai foi um mentiroso, porque o pai foi um enganador. Alguns carregam o nome de uma família que é um nome desgraçado, que é um nome sujo, que é um nome que está na lama. E Deus tem o poder de mudar, de alterar isso. Um dia Jesus disse assim: Simão, Simão, eu te digo, você é Pedro. Por quê? Porque Simão significa vacilão, aquele que titubeia. Jesus disse: você não vai terminar a tua história como vacilão. Você não vai continuar vivendo titubeando. Você vai ser uma pedra. Você é Pedro. Eu estou mudando a tua vida, eu estou mudando o teu nome. Alguns por causa da história, por causa do sofrimento, alguns por causa dos seus erros e pecados, assimilaram um apelido e um nome que
significa fracasso, significa tristeza. Irmãos, eu conheci uma mulher, ela era vizinha da nossa casa, lá no Mato Grosso do Sul. Eles moravam num barraco, era uma família muito pobre. Essa mulher tinha 5 filhos, cada um de um pai. Ela era uma mulher desafortunada, uma mulher pobre, mas não no sentido de pobreza, simplesmente porque morava num barraco, mas uma mulher pobre de alma, uma pessoa carente, uma pessoa triste. E eu não esqueço nunca, porque eu era garoto, eu era menino, e eu brincava com os filhos dela. Era vizinha de casa. E a cidade, escuta bem, a cidade inteira conhecia essa mulher como Maria Sem Graça. Ah, você mora lá perto da Maria Sem Graça? Eu brincava com os filhos dela, e quando alguém dizia assim, quem que é sua mãe? E ele dizia, minha mãe é a Maria Sem Graça. A Maria, você tem noção que é isso? A Maria Sem Graça, porque a Maria era triste. A Maria era tida como uma mulher que qualquer homem pegava. Era Maria Sem Graça. Você olhava para ela, irmãos, ela era a encarnação da tristeza. Mas eu me lembro que minha mãe levou essa mulher para a igreja, e a Maria Sem Graça entregou a vida para Jesus. Hoje um dos filhos dela é pastor. Até hoje essa mulher é viva, e ela serve a Jesus. Ela deixou a prostituição. O olhar dela mudou, a vida dela mudou. Ela não é mais a Maria Sem Graça, ela é a Maria Souza. Eu me lembro do dia do batismo dela, quando o pastor disse, a nossa irmã Maria Souza está sendo batizada. Não era mais a Maria Sem Graça, era a Maria Souza, porque Deus estava devolvendo a dignidade para uma mulher que tinha tido o nome destruído, a história destruída. A Bíblia nos fala no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20, de uma mulher que perdeu os dois filhos e que perdeu o marido. Perdeu tudo, perdeu a fazenda, perdeu a terra, perdeu tudo que tinha. O nome dela é Noemi. Vamos ler o texto. A Noemi está voltando para a terra dela. Você imagina uma mulher voltando para a terra depois de sepultar o marido, os 2 filhos e perder tudo. E quando ela volta para a terra dela, as pessoas olham e dizem assim, a Noemi está voltando. E ela diz, mas ela respondeu, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Sabe o que significa Noemi? Noemi é um nome lindo. Noemi significa agradável. Noemi significa suave. Você imagina uma mulher ter um nome assim, como é que é o seu nome? O meu nome é agradável, o meu nome é suave, o meu nome é Noemi. Mas a Noemi depois da tristeza, a Noemi depois do fracasso, ela diz assim, não me chamem mais de Noemi, porque o meu nome é Mara. Mara significa amarga, significa amargura. A Noemi, ela perde o nome e ela assimila o seu fracasso, a sua tristeza e a sua derrota. Quantas pessoas viveram isso? Quantas pessoas aceitaram a perda? Quantos aceitaram a dificuldade e assimilaram um nome que carrega um peso, que carrega dor, que carrega o sofrimento? Mas a Bíblia nos fala de situações em que a pessoa se levantou para mudar, para lutar contra as circunstâncias. Eu vou ler 2 exemplos para vocês. Primeiro está em 1 Crônicas 4, 9 e 10.
Vamos entender esse texto. Primeiro livro das crônicas, 1 Crônicas 4, 9 e 10 diz assim, olha só. Vocês já ouviram falar desse cara, Jabes? Acompanhe a leitura comigo, porque o texto já começa dizendo o sucesso dele. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Olha o que esse cara conseguiu. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Agora preste atenção. O nome Jabes significa dor, significa sofrimento. A mãe de Jabes tem complicação no parto, e quando ela sente muita dor, muito sofrimento, ela diz: o nome desse menino vai ser Jabes, porque ele nasceu com dor, ele me provocou sofrimento. Você imagina o cara carregar um nome dizendo: por que você se chama Jabes? Por que você se chama sofrimento? Por que você se chama dor? E ele diz: é porque quando eu nasci a minha mãe sofreu. O meu nome é o sofrimento da minha mãe, é o sofrimento da minha família. Você tem noção que o cara carregar esse estigma? O que o Jabes fez? Jabes orou ao Deus de Israel: ah, Senhor, me abençoa. Por que Jabes diz: ó Deus de Israel, me abençoa? Porque ele está dizendo: a minha mãe me amaldiçoou, a minha mãe colocou um peso em mim. O que eu carrego, o meu nome é uma maldição, o meu nome é dor, é sofrimento. Ó Deus, me abençoa. Eu não quero terminar no fracasso. Aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, me guardando de males e livrando-me de dores. Por que ele diz que o Senhor me livre das dores? Porque o nome dele significa dor. O nome dele significa sofrimento. E ele diz: Deus, só o Senhor pode me livrar dos males, e só o Senhor pode me livrar das dores. E a Bíblia diz: e Deus atendeu o seu pedido, porque Deus pode quebrar o poder da maldição. Deus pode quebrar aquilo que pesa, aquilo que é contrário à sua vida. Diga aleluia. A semana passada nós estávamos orando por uma família. E a família desse homem, a filha com depressão, a mulher abortando, perderam tudo, desempregado, o vício. Vamos orar por essa família. Eles são 2 irmãos, são gêmeos. Como que a mãe colocou o nome dos 2 irmãos? A mãe era frequentadora de terreiro, de macumba, de feitiçaria. Colocou o nome de Cosme e Damião. Cosme e Damião é o nome de 2 entidades, de 2 demônios. Então os meninos nasceram gêmeos, e a mãe disse: vamos colocar o nome de Cosme e de Damião. Eu já expulsei demônios de crianças recém-nascidas, e eram Exus mirins. E quando eu perguntei o nome, criança não falava, e o demônio falou na boca da criança: meu nome é Cosme e Damião. Agora, como é que um pai e uma mãe colocam o nome de um filho, o nome de demônio? Não faz por mal, irmãos, mas isso carrega um peso. Quantos tiveram o nome porque a mãe fez promessa para Nossa Senhora, fez promessa para algum santo, fez algum voto? Quantos têm um nome, e um nome consagrado a uma entidade, consagrado a um ídolo, e isso tem um peso? O Jabes entende. O Jabes disse: a minha mãe colocou o meu nome de dor, de sofrimento. Jabes diz: ó Deus, só o Senhor pode quebrar esse poder. Ó Deus, quebra o poder da miséria. Deus, me livra da dor. Deus, me livra dos males. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração.
Se você entrou aqui essa manhã, ou tem alguém na tua família que você sabe que está carregando um peso, que tem uma história de derrota, de fracasso, você precisa buscar em Deus, porque o nome de Jesus é poderoso. Como Ele mudou o nome de Jacó, como Ele mudou o nome de Abraão, como Ele mudou o nome de Simão, Ele pode mudar o nome da sua família. Vamos voltar lá no começo comigo, por favor. Quando nós lemos, nós vamos entender, eu vou bem devagar agora, que nós vamos entender os 2 textos de Apocalipse que eu li a priori. Eu vou fechar com isso agora, porque tem algumas coisas aqui que a gente precisa entender. Apocalipse 2:17. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito. A pergunta que nós precisamos responder é: por que Deus vai dar um novo nome para você e para mim? Qual que é o significado disso? Qual que é o sentido disso? O primeiro sentido disso, irmãos, fala de autoridade. Porque veja bem, quem escolheu o nome da minha filha foi eu e a Leia. Por que eu e a Leia escolhemos o nome da nossa filha? Porque nós temos autoridade sobre ela. E só pode dar nome quem tem autoridade. Quando Deus está dizendo que vai dar um novo nome para você e para mim, Deus está dizendo: eu sou o seu pai, eu adotei vocês através de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós fomos adotados por Deus. Nós não éramos, mas nós nos tornamos filhos de Deus através de Cristo Jesus. E quando Deus escreve, olha bem para mim, quando Deus escreveu o teu nome no livro da vida, Ele já pegou uma pedra branca e Ele diz: eu estou escrevendo um novo nome. Por quê? Porque quem dá nome aos filhos é quem tem autoridade. Deus está dizendo: você é minha filha, você é meu filho. O teu pai e a tua mãe escolheu o nome de você nessa terra, mas na eternidade, olha aqui, Ilques, o nome que você vai carregar por toda a eternidade vai ser dado pelo próprio Deus de Israel. Isso para mim é muito doido, irmãos. Por quê, pastor? Porque como Deus deu o nome de João, dizendo: eu estou abrindo a porta da graça. Você, João, você vai ser um preparador de caminho. Como Deus colocou o nome de Jesus. Por favor, entenda algo. Quem que escolheu, quem que deu nome para todos os animais dessa terra? Foi Adão. Por que Adão colocou o nome em todos os animais? Porque Deus deu autoridade para ele. Deus diz assim: Adão, você, o homem, você vai governar sobre as aves do céu, os peixes do mar e os animais da terra. Quem tem autoridade tem o poder de dar nome. Quando a Bíblia diz que Deus vai dar o nome para nós, Deus está dizendo: eu tenho agora autoridade absoluta. Deus está dizendo: eu vou governar. Mas não é só isso, irmão. Sabe, essa semana eu estava assistindo, a Leia está assistindo uma série, e eu não assisti nenhum capítulo ainda, mas eu estava deitado na cama e eu vendo ela assistir aquela série. Se eu não me engano, o nome é Away, que é uma viagem para o espaço, para Marte. É uma série da Netflix, se eu não estou enganado. Mas eu estava deitado e ela estava assistindo.
e começou a passar os planetas, aquela espaçonave chegando em Marte. E a visão do espaço, eles vendo a Terra. Irmãos, a Terra, em relação aos planetas, em relação às galáxias, a Terra é só um pontinho, é um pinguinho assim, ó. A Terra é uma vírgula no espaço, é um pedacinho. Existem estrelas milhares e milhares de vezes maior do que o planeta Terra. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu estava deitado, e a gente que é caipira, cada um aqui tem um sonho, né? Um sonha comprar uma casa, outro sonha comprar um carro, outro sonha comprar um apartamento. A gente está aqui nessa terra, a gente tem sonhos, né? Um sonho de fazer uma viagem. E eu estava sonhando, e nesse calor danado, eu estava sonhando assim com uma terra, eu imaginando assim uma terra na beira do rio Paraguai, assim, sabe, sonhando com um sítio assim na beira de um rio. E eu sonhando com aquilo, pensando. E aí naquela hora que eu olhei aqueles planetas, Deus me disse assim: ô Jetro, presta atenção, meu filho. O que eu tenho para você, Jetro, o que eu tenho para você não é um pedaço de terra na beira do rio. Jetro, presta atenção, vocês vão governar galáxias. Eu vou entregar planetas para vocês. Você não vai governar um pedaço de terra. Vocês vão governar sobre todo o universo. Você tem noção que é isso, irmãos? E eu sei que é muito difícil a gente imaginar que Deus vai te dar um nome e dizer: eu estou te dando esse nome, Adriana, porque o teu destino, eternamente, eu estou te dando esse governo. Você vai reinar, minha filha, você vai governar. Deus, o dono das galáxias, o dono das estrelas. Hoje a gente olha a lua cheia, hoje a gente olha para o céu e você diz: que coisa linda. Agora já imaginou você dizer assim: eu vou dar uma volta, eu vou eu não sei, é para pirar. Esse Deus que a gente serve, Ele, o dono do universo, está dizendo: o nome que eu vou te dar vai apontar aquilo que você vai ser por toda a eternidade. Mas não é só isso. A Bíblia também diz, projeta o capítulo 3 agora, 11 e 12, eu vou terminar. Olha o que a Bíblia diz: retém o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Agora vamos entender isso aqui. Farei do vencedor uma coluna. Diga comigo, coluna. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Pelo amor de Deus, tira essa ideia de tijolo, tira essa ideia de coisa material. Deus está dizendo: eu vou fazer de você uma coluna. Lembra quando Deus disse para os apóstolos: vocês vão fazer parte da construção da igreja. A Bíblia diz que os apóstolos, eles são a base. A Bíblia diz que lá no céu os apóstolos seriam portas, também fariam parte da porta. Não está falando simplesmente de porta. Quando está falando de coluna, não está falando de coisa de tijolo, de cimento. Coluna está falando de algo que é base. Se você tirar uma coluna, toda uma construção cai. Deus está dizendo que eu e você vamos ser colunas daquilo que Ele vai construir para a eternidade, para aquilo que é projeto de uma eternidade, daquilo que não vai acabar nunca, porque dali você não vai sair. Você vai ser uma coluna, você vai estar estabelecido, ninguém vai abalar a sua vida. São novos céus e nova terra, e você vai fazer parte disso. Você vai ser uma coluna na construção eterna de Deus. E aí Jesus está dizendo assim: vai ser uma coluna, e eu escreverei nele o nome do meu Deus. Primeiro,
Vamos entender, devagar. Jesus está dizendo: eu vou escrever nessa coluna, eu vou escrever em você o nome do meu Pai, o nome do meu Deus. Pergunta: como é o nome de Deus? Como se chama o Pai? Quando Moisés perguntou assim: ô Deus, me diga o teu nome. Quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, Moisés diz assim: me diga o teu nome, para que eu possa dizer quem que me enviou. Deus diz assim: diga para eles que o eu sou te enviou. Quando Deus aparece para o pai de Sansão, lembra do pai de Sansão? E dá orientação de como Sansão vai ser. O pai de Sansão diz assim: me fala o teu nome. Me fala o teu nome para que eu fique sabendo e eu possa te adorar. Ele diz: por que você pergunta o meu nome? Meu nome é maravilhoso. A gente conhece o Pai por El Shaddai, o Todo-Poderoso, o El Olyon, o Eterno. Agora, ninguém nessa terra sabe o nome de Deus. Ninguém. Agora, Caetano, quando eu e você chegarmos no céu, Jesus vai olhar para você e para mim e dizer: eu vou te dizer como é que Ele chama. Por que que eu e você vamos saber o nome de Deus? Porque você só pode ter intimidade com quem você sabe o nome. A Bíblia diz que no céu nós vamos conhecer Deus plenamente. Jesus vai escrever o nome do Pai, o nome de Deus, um nome que ninguém nessa terra sabe. Eu e você vamos conhecer o nome do nosso Pai, o nome do nosso Deus. O Pai vai olhar para você e dizer: muito prazer, você me conhece por muitos nomes, deixa eu me apresentar. E o Deus vai revelar o nome dele para nós. Eu não sei o que isso significa para você, mas para mim isso significa muito: ser conhecido e conhecer plenamente Ele. Mas aí Jesus diz assim, olha só: e colocarei nele o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aí Jesus está dizendo: eu também vou escrever na sua vida, na minha vida. Jesus está dizendo: além do novo nome que está numa pedra branca, eu também vou escrever o meu novo nome. Nós precisamos primeiro entender o que é esse novo nome. Eu não sei se alguém aqui já praticou o espiritismo, mas na linha espírita, na linha kardecista, eles pegam esse versículo para dizer que Jesus na eternidade vai ter um novo nome. Que Jesus é um espírito de luz que está em evolução, e ele encarnou como Jesus, mas ele desencarnou e está em evolução, e ele vai ter um outro nome, e que nós vamos conhecer o novo nome de Jesus. Então, para quem algum dia algum espírita falar isso para você, você lê alguma coisa espírita, você vai se lembrar do que eu estou dizendo. Então eu quero aqui eliminar isso, e eu quero te ensinar, eu quero te provar o que é. Jesus está dizendo: e eu vou escrever o meu novo nome em você, na sua vida. Eu vou dar para você o meu novo nome. Que novo nome é esse? Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 5 e diante. Escuta, vamos entender isso aqui é importante. Paulo escrevendo aos Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente, escuta bem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, ó a chave, por isso o Pai o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome, que está acima de todo nome. Escuta bem, Jesus não tinha esse nome, não é um conjunto de letras, está falando de autoridade. Jesus ainda não tinha um nome sobre todo nome, somente quando ele ressuscita, que ele diz: todo poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso o Pai deu a Jesus um novo nome. Não é que ele mudou o nome, ele deu um novo nome de autoridade. Por isso o Pai o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome. Versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga aleluia. É por isso, irmãos, que nós não somos testemunha de Jeová, nós somos testemunha de Jesus. Porque quando você glorifica o nome do Filho, você dá glória ao nome do Pai. Escuta bem, o Pai deu a Jesus um novo nome que está acima do seu próprio nome. Não existe outro nome no universo acima do nome de Jesus. O Pai decidiu isso. Como estão entendendo o que eu estou pregando? Agora vamos voltar lá em Apocalipse 3, versículo 12. Jesus diz assim: eu vou escrever, Apocalipse 3:12, eu também escreverei o meu novo nome. Não é outro nome, é o nome de Jesus, mas é um novo nome de autoridade. Agora vamos entender isso aqui. Por que Jesus vai escrever o nome dele no nosso? Porque quando chegar no céu, vai ter um casamento. A Bíblia diz que a igreja é a noiva. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, nós vamos para as bodas. Bodas é casamento. A gente fala assim: o casal está de bodas, o casal está de casamento. As bodas do Cordeiro é o casamento do Cordeiro. Quando Jesus vier nos buscar, nós vamos nos encontrar com o amado, com o nosso noivo. A igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Quando nós chegarmos no céu, Deus vai te dar um novo nome. E Jesus vai dizer assim: escuta, eu vou escrever agora o meu novo nome em você. Quando eu me casei com a Leia se chamava Leia Batista. Mas quando eu me casei com a Leia, ela se tornou Leia Batista Paiva, porque eu dei para minha esposa o meu nome. Eu dei para minha esposa a autoridade do meu nome. Tudo que eu tenho é dela, e tudo que ela tem é meu, porque nós nos casamos e eu dei para ela o meu nome. Nós nos tornamos um. Quando Jesus diz assim: eu vou escrever o meu novo nome, Jesus está dizendo: nós vamos nos casar eternamente. E o poder que o Pai me deu, no céu, na terra e debaixo da terra, a mesma autoridade do noivo, vai ser a autoridade que eu e você vai ter para governar todo o universo. Quando eu fiquei pensando nisso, irmãos, meu coração transbordou. Meu coração transbordou. Eu fiquei pensando, às vezes a gente fica tanto tempo brigando e discutindo e sonhando para escolher o nome de um filho.
Eu fico imaginando Deus lá no céu dizendo assim: vou colocar um nome nesse menino. Deus escolheu o nome de cada um aqui. Quando nós estivermos lá, vocês vão se lembrar dessa mensagem. E eu fico pensando, você me mostrar a pedrinha branca dizendo assim: tá aqui, ó, Getrão, tá aqui, ó. Esse nome eu vou carregar por toda a eternidade, é o meu destino. Eu vou terminar. Alguns aqui tiveram a sorte. Alguns aqui tiveram a sorte de ter uma família muito boa. Alguns aqui tiveram a sorte de carregar um sobrenome e uma história de muita vitória, de muita conquista. Eu não tive isso, irmãos. O meu avô foi um assassino. O pai do meu pai foi preso. Matou a própria esposa, a mãe do meu pai, de paulada. Ela estava grávida, matou a criança e matou ela. Ele morreu preso, louco. Uma história extremamente triste. Meu pai foi um homem que carregou esse peso. Meu pai foi um homem violento, um homem que abandonou muitas famílias. Teve mais de 15 filhos espalhados e abandonou e trouxe muito sofrimento. Um homem muito perigoso. E eu me lembro, em 1995, eu morava em Venceslau. E eu quebrei, eu fazia faculdade, eu tinha 2 empresas. E eu fali, eu quebrei. Eu não sei se alguém aqui já perdeu as coisas, é muito difícil perder. Quando o cara é sem vergonha, estelionatário, ele não se preocupa. Mas quando a gente quer fazer a coisa certa e não dá certo, é desesperador. Eu perdi a cabeça, porque eu perdi o nome. Meu nome foi para o Serasa, para o SPC. Eu tinha uma pilha de cheque assim voltado do Banco do Brasil. Eu tinha vergonha, irmãos. Eu tinha vergonha de ir no banco. Eu tinha vergonha das pessoas que chegavam e diziam: você não vai pagar esse cheque. Eu tinha vergonha porque eu não queria viver assim. Sabe, quando você está conversando com um amigo e você diz assim: eu perdi meu nome. Já ouviu alguém falar isso? Eu perdi meu nome. Sabe quando você diz assim: meu nome está sujo? O Maércio, que tem imobiliária, a gente fala isso. Você vai alugar alguma coisa e o cara pergunta: como é que está seu nome? Você diz: meu nome está sujo. Alguns dizem assim: eu não tenho nome, porque o cara perdeu o nome. Eu sei o que é isso. O que você deitar a cabeça no travesseiro e dizer: eu perdi o nome, meu nome está sujo. Você perde o valor, você perde a dignidade. Porque tudo que a gente tem é o nome da gente. Então eu olhei para trás e eu disse assim: oh Deus, eu não quero repetir a história de fracasso do meu avô. Deus, eu não quero repetir a história de fracasso do meu pai. Eu não quero terminar assim. Deus, muda o nome da minha família. Deus, eu não quero viver assim. Deus, eu quero ter um nome. Deus, eu quero ter dignidade. Eu quero que as pessoas falem do meu nome e eles glorifiquem o Senhor. Eu não quero que as pessoas falem do meu nome e deem risada, façam piada do meu nome. Eu estou falando isso para você, porque os 2 próximos anos eu lutei, eu trabalhei. Deus me capacitou. Eu te dou o número do meu CPF. Você pode puxar. Eu sou presidente do lar de crianças da nossa cidade, lá de Junquerópolis. Eu sou presidente dessa igreja de Junquerópolis. E para a glória de Deus, eu não tenho nenhum cheque devolvido. Para a glória de Deus, o meu nome está limpo em qualquer lugar. Passaram-se muitos anos.
mas Deus restaurou a minha sorte. Quando as pessoas falam assim, pastor Jetro Paiva, eu tenho alegria de dizer, sou eu. Eu não tenho vergonha de dizer, sou eu. Eu tenho alegria. Eu não sei por que eu estou falando isso hoje. Eu não falei nenhuma mensagem isso. Porque talvez você entrou aqui e de alguma maneira na tua história, talvez por algum erro, ou talvez você olha para a sua família e você diz, Deus precisa mudar a história desse nome. Deus precisa mudar a história da minha família. Ele já tem um novo nome preparado para você. Vamos ficar de pé, por favor. Assim como Jabes clamou, Senhor, clame agora. Assim como Jacó lutou com Deus, lute agora. Eu não sei qual é o milagre que você precisa ou a tua família precisa. Talvez tenha um filho ou uma filha ou alguém que você ama e que está vivendo um tempo de vergonha. Alguns aqui talvez carrega um passado em que a pessoa olha e te chama por um apelido, ou talvez a tua história seja de um crime, ou de droga, ou de bebida. Alguns aqui foi chamado de pau d'água, de nó cego, de sem vergonha, de vagabundo. Não, em nome de Jesus, hoje Jesus está dizendo, eu tenho um nome sobre todo nome, e no poder desse nome, eu quero quebrar agora tudo aquilo que pesa contra você. Eu tomo autoridade no nome de Jesus. Toda maldição que foi lançada contra a sua vida, talvez o seu pai ou a sua mãe ou alguém da tua casa, mesmo sem querer, lançou palavras ou colocou um nome em você, ou colocou um apelido, ou te chamou de uma forma pejorativa, de uma forma diminutiva. Talvez você carrega um estigma de fracasso, de derrota. Talvez você carrega um nome de sofrimento. Eu quebro esse poder, eu quebro essa história agora. Deus está arrancando essa página de fracasso. Deus está dizendo, você não é Jacó, você nasceu para ser Israel. Você não é Simão, você não é Simão, você nasceu para ser Pedro. Você pode escrever uma história diferente. Você pode ter uma família diferente. Senhor, como o Senhor abençoou a vida de Jabes, como Israel mudou o nome de Benoni para Benjamim. Jesus, escreve agora. Escreve agora. Levanta a sua mão direita para o céu. Como pai, como pastor, eu quero liberar você para viver algo novo. Eu quero liberar você para uma nova história. Eu quero liberar você para uma nova vida. Deus vai restituir o teu nome. Deus vai restituir o teu nome. Deus vai te capacitar. Você não vai terminar a tua história com o teu nome sujo, com o teu nome na lama. Deus vai devolver a dignidade. Oh Deus, restaura o nome dessa família. Restaura o nome da tua filha, do teu filho. Faz um milagre, Deus. Um milagre. Capacita, dá sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus. Diga amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Por excelência. Senta, por favor. Joia. Meus irmãos, nós agora no próximo dia 17, se você ainda não adquiriu, não comprou, nós estamos fazendo essa promoção em prol do nosso projeto. Nós precisamos avançar. Então, em nome de Jesus, se você ainda não comprou o nosso bobó de frango para o próximo dia 17 agora, já compre para a gente se preparar, para reservar, e com certeza vai ser uma grande bênção. Eu queria convidar você, o próximo domingo, para nós termos uma ceia aqui, uma ceia bem legal. Eu sei que segunda-feira, dia 12, é feriado. Deixa para você passear na segunda.
Ou depois você vem, ceia, e depois você vai para o teu passeio, para a sua família. Mas eu queria que você convidasse a sua família, os amigos. Tem muita cadeira vazia aqui. Para no próximo domingo nós temos uma ceia. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, mais uma vez vinda do coração de Deus. E para nós temos um momento diferente aqui de ceia, um momento profético, de adoração. Que seja realmente uma manhã sobrenatural na nossa vida. Que Deus te dê uma semana abençoada. Não esqueça, não reclame do calor não. Dá glória a Deus. Vai dando glória que tudo melhora. Dá glória que melhora, né? Amém? Boa semana, vai em paz.